que na época a gente podia recuperar um pouquinho a época, já que eu era novinho, mas eu fiquei até curiosa. Que câmera era essa? Era uma Era uma PD? era uma PD, não era uma PD 150 ainda. A PD 150 era objeto de desejo, não deu para fazer, era com uma outra, acho que era uma PD 100. Né? E é muito louco tudo, né? Passar para 35 é legal, ver passando para 35, ao mesmo tempo que atualmente eu não passo mais para 35. Que... Você nem projetou? Pois é. Não, virou uma coisa. Não, e era caro, e um super tratamento de áudio depois, para poder, porque também né, a equipe eram 2 pessoas. Não me dá vontade de continuar fazendo filme assim. 2 pessoas, uma câmera e bora. A gente vai falar um pouquinho, talvez aí vocês perguntam, porque senão a gente fica falando aqui o tempo inteiro, né? Porque isso é legal também. Mas teve o seu e teve o Sandra Kogut, esses filmes, né? O da Sandra Kogut também, o Kiko sempre fez bastante vídeo. Antes ele tinha o filme, você tinha feito antes o Valetes em Slow Motion, né? Que foi um trabalho interativo incrível, cujo livro e DVD foram roubados, o Kiko, CD. Põe uma navegação para a pessoa sentir. Era sobre o tempo, foi a tese dele de mestrado na Unicamp. Né, e Valetes, eu lembro até hoje direitinho, Valetes, que é como as pessoas dormiam na cadeia, né, em slow motion, porque é um filme sobre o tempo da prisão, como que o tempo é dilatado. E antes ele tinha feito um documentário, mais videoarte, que também era trabalho de pesquisa. Né? Era, tudo nasceu ali, e tudo. E essa relação, né, entre, bom, enfim, somos de BH, essa relação com videoarte, e também com uma coisa meio punk, do it yourself, vai lá, faz, e também, né, o 33 é meu primeiro longa, né, depois tem mais 5, mas é muito legal isso ver assim também, sabe, que, não sei, às vezes eu vejo tanta frescura para fazer um longa, tanta coisa, e enfim, foi uma história que acabou não cabendo num curta, só isso. É uma ideia, né? Porque eu estou querendo trazer isso, que era o Kiko fez, e a Sandra Kogut, que também era do vídeo, ela fez um outro filme na mesma época. Passaporte Húngaro. Passaporte. Não, e foi totalmente, e uma questão, exatamente essa questão dessa tal sincronicidade, assim, né? Porque também já conhecia a Sandra de Vídeo Brasil, a gente se conhecia, mas nenhum sabia que o outro estava fazendo um projeto autoral pessoal de busca, né? Porque o principal disso tudo é um projeto de busca, né? Assim, e até na época, né, o Jean-Claude Bernardet escreveu dos 2 filmes falando sobre que eram filmes de busca, que era um gênero, um documentário, filmes de busca. Depois o Zé Carlos Avelar escreveu também dos 2 filmes, e foi ótimo, porque a gente não sabia, que a gente não trocou experiências pelo simples fato que um estava desenvolvendo um projeto de um lado, o outro do outro. Mas a gente se conhecia e se respeitava, e sabe que... Inclusive do lado do planeta, né? Porque ela estava na Europa, você estava aqui. Estava aqui. E aí, falar só umas coisinhas aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguma questão? PD. Não, eu não ocultei. Não. Na Santa Casa eu consegui entrar. Tenho uma certa... na verdade, assim, eu nunca usei na minha vida, em 20 e tantos anos, câmera oculta para filmes. Ela tem uma certa provocação com isso de linguagem. Já me perguntaram até de um dos detetives, o detetive mais exaltado, né, o Lacerda, Carlos Lacerda, se eu tinha gravado ocultamente, porque ele fala tantas barbaridades. Não, eu não gravo. Eu nunca usei oculto. Mas, em certos momentos, como também a equipe era uma equipe de 2 pessoas, então, em vários momentos, eu virava a câmera para mim mesmo e fazia coisas assim, e que parece uma câmera oculta, ou
andando com ela na mão ali e tal, mas em nenhum momento eu ocultei. Mas ela é pequena, na verdade, era pequena, sim, né? Pequena e ruim, tecnicamente, né? Eu gravava numa fita mini DV, né? Eu não gravava ainda numa fita DV-Cam, era uma mini DV. O fechamento do quadro tem alguns sentidos. Assim, um deles era a total impossibilidade, até numa ampliação para 35 milímetros, porque a imagem era um lixo. Então, às vezes, a gente diminuía a tela para que você pudesse conseguir ver alguma coisa do que estava ali. Porque, assim, na hora de ampliar para 35 milímetros, a gente teve que chegar a uma resolução X, que eu não vou lembrar os parâmetros da época, né? Mas era como se hoje em dia você estivesse gravando numa coisa de 480 e você tivesse que subir para 1920K, enfim. Então, você teria que necessariamente diminuir aquilo, né, enfim, que uma série de emissoras de televisão usam, vou pegar a imagem da internet, diminui, tal, para você conseguir ver alguma coisa. Mas muito mais por isso, não tinha em nenhum momento, ninguém no filme não soube que aquela câmera estava ali como dispositivo. É meio um pressuposto ético, assim. Tenho amigos que trabalham e que usam câmera oculta. Na verdade, e também tinha uma questão que aí contextualizando, né? Assim, eu gravei em 2001, que foi quando eu fiz 33 anos e naquele momento para a gente incomodava demais a superpresença de câmeras na nossa vida. Hoje em dia a gente acostumou. Então, hoje em dia, até gravar de uma forma oculta, na verdade, eu acho que o tempo todo a gente já acha que a gente já está sendo gravado. Então, talvez, eticamente, não tenha nem grandes problemas mais, porque já ferrou tanto. Não, é porque foi assim, porque eu determinei 33 dias. Tá? E quanto a isso, assim, eu não minto no filme quanto a isso. Eu minto pouco. Minto em uma outra coisa. Posso até contar. Mas, nesse caso, por exemplo, assim, de fato, eu fiz uma busca em 33 dias. Nesses 33 dias, só que começou num dia X, que eu não me lembro qual mais, mas e incluiu uma sexta-feira 13 no meio. A sexta-feira 13, ela era uma sexta-feira 13 de fato, e não uma sexta-feira... Não, ela não era uma de fato, ela não era uma de fato, só que ela era meu 13º dia. Então, ela era uma sexta-feira 13 para mim, ali naquele momento. Né? Mas... Queria aproveitar essa liberdade poética, porque tem o que eu acho que a gente nunca falou, né, disso. Então, isso vai ser novidade, é bom que não é ensaiado. Tem uma coisa engraçada no 33, eu vi assistindo agora. Você começa, porque você põe uma série de pressupostos, de estratégias, de dispositivos, e você já começa quebrando. E o mais curioso, quando você falou, me dá vontade, quando eu vejo, né, eu acho que eu vou achar minha mãe, né? Então, é quase um distanciamento que eu não sou sua vida. Então, por exemplo, quando você abre, né? Então, assim, para mim, o que você mais defende como tese é que te justifica que a adoção é um tabu. Eu quero falar sobre um tabu. Então, é um jovem de 33 anos, ainda com alguma rebeldia, e que fala, me interessa tocar onde ninguém toca. E eu, sendo o objeto, né, que se abre sacaneando, falando que as pessoas, né, que você adora falar que era filho adotivo, que é uma provocação. As pessoas, né, gera um tipo de sensibilidade. Então, você vai fazer um filme que é a busca da mãe e começa quebrando isso, que é falar, olha, as pessoas, né, eu acho divertido como as pessoas ficam constrangidas com isso. Não me lembro das expressões. E aí tem isso que volta o tempo inteiro, né? É a tortura da mãe, né? Que é um dado que você fica colocando, né? Então você fica deslocando, eu quero procurar, mas eu não quero fazer minha mãe. Eu acho, na época eu achava, e hoje eu volto a achar, que é uma homenagem aberta, né? Aberta, porque é mãe dele, que é uma querida. E aí, Kiko,
eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, que eu fiquei assistindo, falei pensando, o filme, a busca é muito linear. Sabe? Eu fico pensando, em termos de produção, você podia chegar no primeiro dia e ligar para todo mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas aí, de repente, você não teria o filme. Por que você não chegou, já ligou para o médico, já ligou para a Santa Casa, já não sei, sabe? Você no telefone, aquela dia no outro, pum, dá para... Né? Aí depois você tem um material X, não, você foi procurando, né? Por que deixar procurar o médico só lá no final, né? Foi o assunto da conversa no início. Então, em termos de dramaturgia, né, para a gente ver, porque é explicitamente um movimento de dramaturgia, você planejou tendo em vista o quê? Né? Deixa eu responder isso. Não, assim, bom, tinha coisas que... Bom, primeiro tem uma coisa também, que assim, em 2001 a gente já usava ficha telefônica para ligar, tá, para as pessoas. Ainda. Então, não, ainda. Ainda, né? A gente usava a ficha. Então, não ligar para todo mundo, assim, de fato, a gente pegou lista telefônica, a gente foi na empresa lá, a gente ficou procurando isso manualmente e tal. Tinha esse tempero. Por outro lado, eu tinha porque na época a gente não tinha ainda blogs, eu tinha um diário na internet. E, nesse diário, as pessoas me sugeriam coisas, falavam e tal. Então, assim, e eu tinha resolvido lá os 33 dias. No início, eu pegava mais leve, que eu falava, eu estou aqui fazendo um filme. Eu não estou só fazendo uma busca, eu estou fazendo um filme. Então, eu preciso encontrar personagens, e é um filme de risco, em que, se eu não encontro personagens bons, eu vou me ferrar ali na frente. Os detetives eram, para parafrasear uma carta na manga de que poderia ter alguma coisa interessante. Então, tinha, assim, um tempo que, talvez, se a gente fosse pensar hoje, de repente, em 4, 5 horas, sei lá, um grupo de pessoas numa sala, não sei o quê, vamos lá, coloque seu sobrenome, acha, não sei o quê, não vai achar. Eu não sei se mudaria tanto, tá? Assim, porque existia e a gente tem... Porque você tinha um método. Eu acho que tem coisa do método que você podia desenvolver para a gente também, que você fala diversas vezes. Sim. E esse método era um método em que juntava algumas coisas, né? Então, assim, comecei conversando com pessoas próximas. Essas pessoas próximas, minha mãe e tal, não sei o quê, eu sabia que iam só me levar a um outro ponto de movimento, a casa 2. Assim, não iam me levar à casa 35, entendeu? Iam me levar a um lugar. Então, eu ia... E também tinha uma questão pessoal, que, assim, porque, para mim, né, você falou da minha mãe, enfim, que você conhece, a Berta, minha mãe, e que, muitas vezes, para mim, era difícil. Teve dia que eu não fiz nada, eu fiquei chorando com ela e não fiz absolutamente nada. Nesse momento que foi doloroso para ela também. Mas minha relação com ela continuou muito boa e ficou muito melhor depois do filme. Mas, então, eu tinha esse método e, assim, eu não podia correr tanto e tinha que ir encontrando algumas coisas ali e coisas que fossem interessantes, porque eu sabia que eu estava fazendo o filme. Sabe? Eu vejo nitidamente hoje que eu sabia. Então, assim, por exemplo, toda a negociação com a imprensa, né, toda a questão. No 10º dia, o Fantástico já me procurou. Eu só vim topar o Fantástico aqui quando eu cheguei em São Paulo, que eu terminei o filme e o cara que aparece, né, pela imagem do Fantástico não quis falar comigo. Eu terminei meu 33º dia, cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha um fim do filme. Falei, putz, esse cara não quis falar comigo, mas Fantástico, esse cara vai falar. Aí eu lembrei, né, que eu procurei o mesmo contato que tinha me procurado Fantástico lá atrás, falei, putz, se você conseguir que esse cara, esse René, fale com você e tal, parará, eu topo dar entrevista com você e vou me filmar assistindo isso. Que era a forma possível de eu terminar um filme. Então, assim, tem estratégia, tem jogo, e eu roubei um pouco, assim, por exemplo, a Cartomante, a Conceição, na verdade, aquela sessão de cartas foi logo no início. Mas, na hora da montagem,
eu achei que era melhor ela estar mais lá na frente, como se eu tivesse mais desesperado e, enfim, já chutando o pau da barraca e tendo que ir na Cartomante. Então, esse tipo de mudança cronológica eu mudei mesmo. É maravilhoso, porque você começa falando, eu não acredito em cartomantes. E ela tem toda a certeza. Ela termina super fofa. Gostou? Não, foi uma coisa incrível, né? A primeira sessão do 33 foi no Festival Indie, em Belo Horizonte. Era um dos primeiros festivais. E foi lá eu tinha passado fora do Brasil, mas nunca tinha passado no Brasil. E aí foi a primeira sessão no Brasil, e uma sessão muito tensa, porque estava Cartomante, estava minha mãe, estava minha tia, que eu desacredito, né? Assim, um documentarista que fala que não acredita no personagem. Aí estava o médico, estava todo mundo. E aí terminou o filme, e aí minha tia, que eu falo que não acredito, saiu assim muito brava e veio falar comigo. E eu saí meio de canto, enfim, a gente estava na usina ali e tal. Eu falei, bom, enfim, vou ter que enfrentar, né? Fiz a merda. Aí eu falei, tá, e aí, tia? Eu detestei. Aí eu falei, pô, tia, desculpa e tal. Por isso, não, detestei porque você me filmou de um jeito que eu pareci com muito mais ruga do que eu tenho. Eu parecia uma velha no filme. Então, aí realmente, não, isso é uma coisa que, sei lá, que depois que eu discuto isso muito com Jean-Claude, assim, parceiro de vários trabalhos, que às vezes a gente também, sei lá, a gente erra muito no diagnóstico do que vai incomodar o outro. Ela ficou super incomodada com as rugas. E eu protegendo, e eu achando que não, que tinha sido. Ela cagou e andou, porque eu discordei. Enfim, ela não está nem aí, eu sou o sobrinho bosta. Enfim, eu vou ser sempre o sobrinho bosta. Bom, com o Fantástico foi curiosa, porque aí o Fantástico eu falei, bom, topo fazer o final, desde que vocês consigam garantir a presença desse personagem que não quis falar comigo, que é o René, que aparece bem no fim. Aí eles conseguiram. Aí eles falaram, então você topa? Eu falei, topo desde que tenham 3 coisas. Porque eles se interessavam pelo tema, enfim. Aí eu falei, bom, beleza. Aí eles, beleza, quais são as 3 coisas? Eu falei, bom, que seja uma matéria que não seja o filho está procurando sua mãe biológica, que seja uma matéria de um filme que está sendo feito sobre isso. Em segundo lugar, que eu possa ter acesso ao roteiro que vai para o ar antes de que seja feito. E terceiro, que o Cid Moreira não leia meu diário, porque com aquela voz de Bíblia e de Salmos ia incomodar, assim, acordei de ressaca hoje. E aí eles toparam e foi. Ô, Kiko, e eu fico pensando, né, você falou imagens à noite, entrevistas de manhã. Tem uma coisa que eu acho que é a maior sorte, é uma felicidade, né, que é um filme de detetive, você está fazendo com uma câmera de baixa resolução, você vai passar para o preto e branco, que é tudo muito esperto no bom sentido da palavra, entendeu? Assim, o que eu tenho? O preto e branco você salva muito mais, né? E na hora que estoura, pode ficar até bonito, né? Você não vê a pessoa, então não ver também, do mesmo jeito que à noite você não vê porque não tem luz, de dia você não vê porque está estourado, então... Não, isso é total, e tem uma série de coisas nisso. Assim, aí fala um pouquinho só isso, da fotografia e do Jean-Claude, que é aí que vocês ficaram brothers para sempre, né? Sim, e nesse ponto que você está falando do preto e branco, primeiro, eu gravava, obviamente, numa câmera colorida, só que ela tinha função preto e branco. Num certo momento, eu arrisquei e coloquei e comecei a gravar preto e branco, porque eu começava a me interessar por amarelos, vermelhos, e isso me distraía. E aí eu comecei a perceber, então, assim, eu, de fato, no meio, eu mudo. Mudei o setup e falei, não, vai ser em preto e branco mesmo.
e vou pagar esse pau. Tem uma questão que me ajudou muito, que o 33, na verdade, ele é um documentário sobre o apagão no Brasil. O grande apagão que a gente teve que fazer uma grande economia de luz, enfim, talvez similar a que nós estamos tendo que fazer de água, foi em 2001. Então, como eu queria poucas luzes, isso me ajudou muito, né? Agradeço muito toda a incompetência aí do governo Fernando Henrique por me ajudar na pouca luz. Então, facilitava muito para posicionar a câmera e tal, que tinha um cantinho com luz e vazios, e isso me facilitava muito. E eu não imaginava ainda fazer o transfer 35mm. Depois a gente passou por um processamento, né, por um tratamento de mais uma coisa cara. E por outro lado, o fato também de que sombras me ajudavam e que sombras foram incorporadas para uma linguagem no ar, isso me facilitava muito do ponto de vista de equipamento, porque basicamente eu usava um Fresnel, eu não tinha contra-luz. Então eu acendia uma luz na cara das pessoas e a sombra valia a pena. Numa equipe de 2, isso ajuda muito, até para poder andar para um lado, para o outro, carregar as coisas e tal. Então, essas coisas, tem um pouco de sorte, talvez um pouco de picaretagem, mas que eu sabia, uma esperteza, que talvez eu soubesse que no fim era isso, eu poderia incorporar isso e como eu ia jogar essa linguagem ali completamente a meu favor. E, enfim, o 33 tem esse dado importante na minha vida de ter sido o momento, né? O Jean-Claude Bernardet assistiu o filme, gostou bastante, foi um momento que a gente mal se conhecia e a gente acabou se aproximando muito e virou meu parceiro de filme. Enfim, ele atuou comigo no filme Fobia, meu filme mais novo, que vai ser lançado em agosto, chamado Periscópio. Ele é ator, junto com o João Miguel. Então, enfim, além de tudo, para mim, o 33 ainda tem um Jean-Claude Bernardet na vida, que não é pouco, não. Tá bom. Para fim de filme, assim? Ou era de fato, você de fato ficou com essa questão, assim? Porque dá para sentir que o filme é muito um filme. Você fala isso algumas vezes durante o filme, né? Que é um filme e que a busca está ali para ajudar o filme, que ajuda a busca, que ajuda, tem esse movimento. E aí termina com essa pergunta, com essa frase assim de mistério, misterioso. Se eu fosse mal educado, eu poderia responder que não interessa, mas eu não sou. Não, na verdade, o que aconteceu foi assim, porque também a gente tem um tempo entre o filme e esse tipo de fala, a colocação das minhas vozes off e tal, elas foram feitas depois, né? E o que aconteceu foi que, assim, realmente, num certo momento, eu me desinteressei e continuo. Nunca mais eu procurei minha mãe biológica. Eu tenho um filho, que já está com 11 anos, Pedro, uma figura, ator, engraçadíssimo, enfim, me diverte bastante. E existe uma questão que também eu acabei tendo, e inclusive isso bateu até ano passado, isso ainda apareceu na minha vida. Essa ida para o fantástico, se jogar com a mídia, é bom e ruim, porque ao mesmo tempo aconteceu uma coisa que, assim, apareceram umas 100 mães, possíveis mães biológicas. E isso começou a ser muito doloroso. Por um lado, às vezes divertido, e muitas vezes doloroso, porque também eu me deparava com histórias de pessoas assim, né, essa inclusive reapareceu ano passado via Facebook, é tão louco isso, porque é uma senhora de Santo Amaro da Purificação, que ela acredita que eu sou o filho biológico dela, e ela acredita que eu nasci em 1975, e eu já tinha explicado para ela lá atrás
que eu lembro da Copa do Mundo de 74. Então, eu não posso ter nascido e ter lembrado de uma Copa. Mas isso não interessa para ela. Ela acha que eu lembro porque eu vi mais depois, enfim. Isso não interessa. Mas... não, e é muito louco, porque ela me manda fotos de meninos negros falando que são a minha cara, enfim, poderia ser, enfim, eu sei lá. E são histórias muito tristes de pessoas que perderam, e são histórias tristes para todos os lados, porque às vezes tem muito rancor também, porque eu fui adotado por uma família de judeus. Então, às vezes, vem falando, não, porque esses judeus, filhos da puta, te roubaram de mim, entendeu? Então, assim, é uma situação e que eu não mexo, eu não movo uma palha, entendeu? Não. Porque a partir do momento que você faz o filme, inevitavelmente ele vai coisas vão vir depois. Assim, não, vem, não, e tudo bem. E eu estou preparado para isso. E em vários filmes. Às vezes eu tenho que ouvir isso. Enfim, filmofobia, às vezes eu tenho que ouvir. Enfim, não tenho medo, não. Sou corajoso. Agora... mas também é isso, mas também que as pessoas também, enfim, não vai dar, não vou arrumar 30 mães para deixar as mães felizes, enfim, não tem como, e é uma situação muito delicada, assim, e é muito louco, né, porque tem, e como, né, essa questão do tabu que você falou lá atrás, é louco, porque por mais que o filme em si, primeiro que assim, eu achei que eu ia ser execrado pelas organizações que cuidam de filhos adotivos. E foi ao contrário. Esse filme, até hoje, é exibido o tempo todo nessas instituições. Eu achei que... Porque eu falava, porra, você adota um filho, aí vem o mala do filho, vai procurar a porra da mãe biológica, enfim, que saco. Agora, a parteira é maravilhosa, né? Não, ela é um luxo. É maravilhosa, porque ela te dá uma dura, né? Ela dá uma dura... Coitada, né? Coitada dessa mãe. Eu adotei 2, mas eu não deixei ele chegar nesse ponto, não, entendeu? Mas é muito interessante também ela poder falar, que, igual você fala, né? Eu imaginei mesmo que seria... É uma adoção bem-sucedida, né, Kiko? É adoção tão bem-sucedida que o menino vai com a própria mãe usar essa situação, claro, tem uma dúvida, tem uma busca, mas isso é muito mais um mote que o que eu vi hoje no filme, que eu não tinha visto da última vez que eu fui, como você se desconstrói o tempo inteiro. Você brinca o tempo inteiro. Mas o filme, eu falo que o japonês é uma pessoa que ele pode até estar brincando, mas ele leva tão a sério, na maneira que você vai acreditando, mesmo você se desconstruindo. Quando você põe aquele papelzinho embaixo do peru, né, que é o Falcão Maltês, sabe? Então, assim, usa um elemento do cinema no ar, né, aqueles piruzinhos lá de Vale do Jequitinhonha, né? Que, assim, decoração do Otto também, né? De Belo Horizonte. Então, assim, a situação, você pega um símbolo de algo e põe ali, mas aquele papelzinho vai ter importância lá na frente, que a outra fala, meu filho, guardar tanto tempo, quem guardou? Né? E foi minha mãe. Então, tem uma afetividade que ela está permeando o filme, muito mais, acho que muito mais o seu sentimento pela Berta, o sentimento de querer encontrar, mas a busca você não sabe se você quer, porque você volta nos detetives. Sabe? Então, achei interessante, porque... você coloca os números para tentar dar uma linearidade, não tem. Né? Almir Almas, que fez a conta dos números. Ah, é? Almir Almas, daqui. Por quê? Ele me mandou um e-mail que ele tinha feito uma conta. Ele foi um leitor meu. Ele me mandou uma numerologia. Foi o Almir que fez uma conta X, misturando quantos dias da minha busca e não sei o que eu tinha que ir e tal, e que deu tudo errado. Enfim. Mas tem uma coisa muito forte disso, e que isso foi a grande leitura para mim, do Jean-Claude, que nos aproximou muito, de um certo humor e de uma coisa, e Jean-Claude falava, esse filme tem uma coisa judaica. Eu falava, se fuder, Jean-Claude. Porque assim, eu não fiz bar mitzvah, eu não fiz porra nenhuma, né? Teoricamente eu nem sou judeu, porque eu não sou filho de mãe judia, mas ele fala que é essa capacidade de rir de si mesmo, de criar um certo humor e poder lidar com isso. Isso, de alguma forma, para mim, e isso eu fui percebendo isso nas exibições do 33,
em que e eu sentia, e obviamente, né, nunca, eu sempre fui muito sério, assim, lidei com situações muito sérias, assim, pelo Diário Online, uma senhora me mandou um e-mail falando: meu filho tem 55 anos, não sabe que é ser adotivo, eu conto ou não. Falei: eu não sei, vou falar que conta para o cara se joga do prédio, enfim, sabe? Não, as situações, assim, muita coisa muito de confronto, que hoje em dia seria milhões de vezes mais com o Facebook, enfim. Seria, né, tipo, pô, você é um imbecil, né, velho? Você tem mãe e está saindo para fazer essa palhaçada aí, enfim, isso eu ouvi para cacete. Mas ouvia, assim, sei lá, em sessões do filme, sei lá, em Roterdã, em Locarno, sempre levantava um ou dois, vinha falar comigo: cara, eu sou adotivo. Né? E o filme, de alguma forma, criou uma intimidade com o público que, para mim, foi uma surpresa. Assim, sei lá, teve um cara que uma vez saiu, falou: cara, nossa, eu vi esse seu filme, preciso falar, cara, nossa, dos 14 aos 18 eu tive relação sexual com minha mãe. Falava: velho, eu... tá bom, cara, mas e aí, meu? Enfim, eu não sei o que te falar. Massa, prazer, chamo o Kiko, fica aí com eu e meio. Beleza. Enfim, é muito louco, porque acabou mexendo com a porra do tabu da mãe, né? De alguma forma. Não sou Édipo, né? Tudo bem. Contador de histórias, né? Fica aqui falando. Eu ouvi muita história. Esse filme foi uma coisa muito de ouvir muita história também e muito diálogo, né? Essa coisa, sei lá, para mim foi essa experiência de fazer o diário. Nossa, como eu trabalhei nesse momento, assim, ali em Belo Horizonte, porque, enfim, eu não gosto de acordar cedo, mas às 7 da manhã eu estava escrevendo o diário para poder publicar, porque também o diário eu tinha que ver o que me alimentavam de busca. À noite eu tinha que fazer as imagens, porque as imagens durante o dia não tinham esse clima que eu queria dar, enfim. E teve muita história linda, né, nesse filme. Eu vejo, sei lá, por exemplo, uma coisa que cada vez mais eu me distancio, apesar que meu último filme tem uma música tem músicas do DJ Dolores, mas o Tetine, né, enfim, um duo, eles moram em Londres. Eu mandava fita VHS, eles me mandavam um looping de 10 segundos pela internet, assim: ouve, vê o que você acha, esse looping, enfim, sequência de 10. Tum, 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 tum. Pô, tá bom, manda mais 10. Bom, mas aí vai demorar 2 dias para chegar aí. Enfim, era uma coisa bem tosca de trabalhar com música à distância. Agora, eu achei também uma coisa que eu vejo aí que é divertido, é seu encontro com a família. Porque, na verdade, existem famílias e famílias, né? O Zé Simão que brinca, né? Da família propriedade, uma família com gay, com uma traveca, que família é essa, né? E a sua família ela é muito interessante, né? E aí vai aparecendo. Então, a própria Conceição, né, que trabalha, que está com a mãe, é uma personagem da família. A tia também é. A sua irmã, que é mais tímida, né? Com um pouco mais travado, mas também está super simpática, sabe? Né? Ela está bem ali, fala. Então, assim, você tem, não sei se você também escolheu os loucos da família, alguns que você achava mais interessante como personagens. Não, foi quem estava perto mesmo, enfim. Hoje eu já falo mais tranquilo, mas é porque já tem pelo menos, acho que tem 10 anos que a Conceição já faleceu. Enfim, ela viu o filme e tudo, mas eu consigo falar com uma certa tranquilidade disso agora. Mas era quem estava ali. E, de alguma forma, eu tenho um outro filme, que é com a minha mulher, que chama Cláudia Priscila, que chama Olhe para Mim de Novo, que é sobre um transexual masculino no sertão, que, na verdade, é um filme sobre maternidade, a partir de um olhar de um transexual masculino, enfim, essa coisa de família. Porque, eu não sei, eu acredito muito que tem isso, né? Assim, você chegar... Não, você vai chegando ali na família, e às vezes são arranjos, são desarranjos, mas você vai conversando e tal.
E, para mim, pessoalmente, o 33 foi muito ruim com uma parte da família, que hoje em dia já está tudo bem, mas teve um momento que, assim, que era, porra, o que o Kiko arrumou para ganhar dinheiro? Que coisa horrorosa. Eu falava, cara, ganhar dinheiro, velho. Estava tão fodido de grana, assim. E também não é só, né? A gente vê no filme que é um pacote, né? Então vamos lá, né? Mas é meio isso, é pagar um pau, enfim. Mas é porque hoje também é tudo mais, é um pouco, assim, cara... A exposição também é muito outra, né? Mas quando eu, não, mas quando eu, cara, eu tava vendo ali, eu falei, caralho, velho, eu tive coragem de fazer essa porra, meu. Eu, assim, não, enfiar minha cara e tal, pô, morro de vergonha, enfim, não... Você sabe que... Seguir como ator. Então, para eu que vi na época, eu gostei. Mas hoje eu achei incrível. Não, eu estou falando sério. Eu gostei do filme, sabe? Eu achei que o noir era um pouco exagerado, eu não tinha entendido o papel do noir, sabe? Eu estava meio mais... E, a meu ver, é muito, sabe, honesto. Você quer fazer um filme, você quer fazer um trabalho pessoal, você vai lá e... Acho que o mais importante é ter a cumplicidade da Berta, da mãe. Ela estava junto. Então, pronto, se ela está junto, sabe? Então, é uma maneira de... É isso, do cineasta ser a pessoa que traz temas para discutir. O artista quer discutir temas, entendeu? E, é claro, alguns temas eles podem ferir suscetibilidades, mas se eu não ferir a pessoa mais importante dessa brincadeira, que era a mãe, sabe? É mexer mesmo, é difícil mexer. Acho muito difícil. Sabe? Hoje em dia, se tem mais exposição, é isso que eu estava falando, porque na época que vocês dois fizeram, você e a Sandra, foi um marco. A partir daí, começou, né, essa... Eu me lembro, tem até uma... Não sei, uma brincadeira, mas é uma boa frase. No Rio, o Museu da Imagem do Som estava querendo imagens de família. E colocava assim, coloque sua avó na roda. Não, entregue a sua avó. Então, na verdade, são né, eu acho que é legal essa ideia do entregar. E aí, a partir daí, as pessoas começaram, né? O avô que morreu, o tio que aconteceu, não sei o quê. A família e algum... Não, o filho que nasceu, não sei... Não, e o filho Buviola já tinha feito, né? Mas aí mas todo mundo já tinha feito. Isso também tinha uma coisa que eu acho que até na época, para você, e mesmo para mim, que a gente tem essa formação desses que vem das artes e tal... Não era tão radical isso. Agora, hoje em dia, a gente tem uma série de filmes, brasileiros, inclusive, né, de questões de busca, questão política com o pai, o filho que nasceu, não sei o quê, e que podem ser ótimos filmes ou não. Né? E, obviamente, que assim, e eu e a Sandra, toda hora que vai fazer uma matéria sobre isso, procuram a gente. Claro. Então fala e tal, não sei o quê, sobre isso. Assim, não é em si merda nenhuma. Assim, fazer um filme na primeira pessoa, para mim, assim, eu nunca fiz um outro depois e talvez nunca faça, como poderia fazer, mas assim, ele não é garantia de nada, que vai ser bom ou ruim. Não, pelo contrário, né? Quando vira moda, quando vira caco, eu acho que o cuidado, porque filme em primeira pessoa é complicado. Sabe? É isso que você está falando, tanto que você, né, sabe? É muito complicado. Primeiro você tem uma narrativa, é uma história que você vai contar, né? Por mais a sua vida, né, não me interessa, em princípio, a vida de ninguém, a não ser que seja uma vida costurada de uma maneira que funcione em termos de dramaturgia. Mas mesmo assim vai depender de como você vai contar. Pode ser uma vida incrível, você pode ter lutado em 45 guerras. Como é que você monta a dramaturgia, entendeu? E, né, como é que você constrói aqueles elementos, né? Tem alguns, sei lá, alguns que você vê, muito bonito, muito interessante, mas tão bonito, tão interessante, né? E por aí vai. Tem alguns filmes que cansou, virou um caco, a meu ver. Tem um certo esgotamento do gênero. E quando vocês fizeram, eu acho que já tinha sido feito antes. O Buviola é outra coisa, quando fala o nascimento do filho, ele transforma aquilo numa instalação. Então, não interessa, é muito mais aquele... É um sentimento, é uma sensação, é uma ambiência.
né? Todo mundo tem filho. E tinha uma coisa muito massa ali, que era muito sincero essa coisa nossa, de, assim, muito sincero. Eu não sabia que merda eu estava fazendo. Eu não sabia, assim, quando, sabe? E no meio aconteceu muita coisa que não dá para você colocar num filme, que eu, como fã de literatura policial, sei que uma outra coisa você não pode colocar, porque você ferra seu leitor, assim. No dia que eu estava saindo, eu ia viajar no sábado, né, eu não dirijo o carro, quem dirige é a Cláudia, e na sexta-noite eu e o Jurandir fomos assaltados de uma forma. O Jurandir é meu sócio, meu parceiro, eu estava com todo o dinheiro da viagem, porque cartão não era essa coisa simples na vida, e fomos assaltados de uma forma violenta, com revólver e tudo e tal, não sei o que, era o 6º dia do 33, eu não documentei isso, sai fora, não entra no filme. Assim, muita coisa que aconteceu e muita coisa muito sincera, assim, realmente era não sabia que porra ia dar aquilo, assim, né, eu menti muito pouco, ainda bem que eu tinha, acho que hoje em dia se eu fosse fazer eu ia mentir demais, que velho safado. Então fez na hora certa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fran? Mas está em foco. Não, mas está em foco, estava em foco tudo. Não, não, claro, para você sim, mas é porque você tem que pensar não só na fotografia estourada, como assim, como o que era para a gente passar uma imagem, porque, né, não era um 1920 por um 1080 para você passar para a película, né, era uma imagem de mais baixa, e ela vai ter um foquinho doce. Então, assim, mas para quem está assistindo, o estourado joga a favor, ajuda. Eu sei. Não, eu sei, não, mas por isso. Então, assim, vai ficar meio doce. Não tem como, né? É impossível, né? Pelo que foi feito. Mas vai indo, o olho vai junto. A película é colorida? Não, na verdade, eu achei, inclusive, na lata 4, que eu achei que veio um jogo errado. Porque a película só que eu acertei para chegar no preto e branco. Eu fui acertando com o colorista na mão. E na 4 eu achei doce para o rosa. Achei puxando para o rosa, magenta. Eu vou conferir se ela está 4 do jogo, certo? Uai, se ninguém quiser perguntar nada, vou agradecer muitíssimo, Kiko. Falar que foi muito bom te receber aqui. Estou aqui, para mim é um prazer, sou cria de universidades públicas, sempre estarei, sempre que me chamarem, sempre que precisar, para aula, para conversar, para o que for, enfim, para mim é um prazer. Obrigado. E se você quiser precisar da gente também, estamos abertos. Estamos juntos. Obrigada. Obrigado, gente.